Eu sou Miriam Nogueira e vou continuar a leitura do livro Paulo, o maior líder do cristianismo, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Capítulo 1. Um religioso memorável. Quem era esse homem que provocava verdadeiras revoluções por onde passava? Quais eram suas credenciais? Quem eram seus pais? Onde nasceu? Como foi educado? Que convicções religiosas nortearam-lhe os passos? Convido você a fazermos uma viagem rumo ao passado, entrando pelos corredores do tempo, a fim de descobrirmos essas respostas. Nossa fonte primária é a Sagrada Escritura. Dela emanam as informações mais importantes sobre a vida, o ministério e a morte deste gigante do cristianismo. É tempo de começarmos essa viagem. Em primeiro lugar, Paulo era judeu por nascimento. Em sua defesa em Jerusalém, após sua dramática prisão, teve a oportunidade de se dirigir à multidão alvoroçada, dizendo: Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia. Atos 22, 3. Seus pais eram judeus. O sangue que corria em suas veias era o mesmo que corria nas veias do patriarca Abraão. Ao combater a ideia errada dos falsos mestres judaizantes que nutriam uma falsa confiança na sua linhagem judaica, Paulo responde: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Filipenses 3, 4 e 5. Paulo era um judeu puro sangue, um judeu da gema. Procedia da mais importante tribo israelita, a de Benjamim. Em segundo lugar, Paulo foi criado dentro da fé judaica. Paulo nasceu em Tarso da Cilícia. Seus pais o educaram na fé judaica. Uma vez que foi circuncidado ao 8º dia, Filipenses 3:5, desde sua infância bebeu o leite da piedade e aprendeu os preceitos da lei de Deus. Jamais foi um jovem devasso. O zelo sempre ardeu em seu peito. Seu propósito em servir a Deus foi o vetor que governou sua vida. Dominava com grande desenvoltura o conhecimento da lei e as opiniões mais importantes dos grandes mestres de sua época. Ele se destacava dentro do judaísmo. Chegou mesmo a declarar: E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Gálatas 1,14. Em terceiro lugar, Paulo foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Perante grande multidão em Jerusalém, Paulo dá seu testemunho. Criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Atos 22, 3. Jerusalém era a cidade santa. Lá estavam os escribas e doutores da lei. Lá estavam o templo e os sacrifícios. Lá estava a lei e as cerimônias. Lá estavam os sacerdotes e os rabinos. Lá estava o sinédrio. Essa cidade transpirava religião.
tudo girava em torno do sagrado. Na cidade de Davi, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior e o mais ilustre rabino daquela época, homem culto, sábio e piedoso. Ele foi instruído segundo a exatidão da lei dos seus antepassados. Conhecia bem de perto as tradições do seu povo. Sabia de cor as inúmeras regras e preceitos criados pelos anciãos. A tradição oral, fruto da interpretação meticulosa e extravagante dos escribas, era observada cuidadosamente por esse jovem brilhante. Em quarto lugar, Paulo tinha uma vasta cultura secular. Paulo era um erudito. Seu conhecimento transcendia o campo religioso. Estava familiarizado com o conhecimento mais refinado de sua época. Paulo era um poliglota, ou seja, falava vários idiomas. Trafegava com desenvoltura pelos corredores do passado e citava com precisão os grandes pensadores e filósofos dos tempos antigos. Quando pregou na capital intelectual do mundo, a Atenas, de Péricles, Sócrates, Platão e Aristóteles, não hesitou em citar alguns poetas atenienses. Atos 17, 28. Quando escreveu a Tito, na ilha de Creta, fez referência a Epimênides, um filósofo cretense do século VI a.C., Tito 1:12. Paulo tinha uma cultura enciclopédica. Festo, mesmo fazendo troça do apóstolo, precisou se curvar à realidade insofismável de que Paulo era um homem de muitas letras. Atos 26, 24. O próprio apóstolo Pedro fez referência à sabedoria de Paulo, dizendo que ele escreveu coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam para sua própria destruição. 2 Pedro 3, 15 e 16. Em quinto lugar, Paulo era fariseu, mesmo da seita mais rigorosa dos judeus. Escrevendo aos Filipenses, descreveu sua vida pretérita nestes termos. Quanto à lei, eu era, entre aspas, fariseu. Filipenses 3, 5. Diante do rei Agripa, quando estava sendo acusado em Cesareia, disse: porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Atos 26, 5. Como fariseu, Paulo era zeloso da lei. Como fariseu, era extremamente zeloso das tradições de seus pais. Gálatas 1,14. Como fariseu, frequentava assiduamente a sinagoga. Como fariseu, dava o dízimo criteriosamente e jejuava regularmente. Ele chega a afirmar que, quanto à justiça que há na lei, era irrepreensível. Filipenses 3, 6. Os fariseus eram os separados. Eles compunham o grupo religioso mais ortodoxo de Israel. Os fariseus estavam do lado oposto dos saduceus, grupo religioso que negava a ressurreição e a existência dos anjos. Em sexto lugar, Paulo era membro do Sinédrio Judaico. Paulo era o maior embaixador do Sinédrio Judaico no sentido de promover a fé de seus pais. Por outro lado, era o braço estendido desse mesmo Sinédrio para neutralizar
ou desbaratar qualquer nova vertente religiosa que colocasse em risco sua tradição religiosa. O Sinédrio era o concílio maior dos judeus, composto de 70 homens maduros, cuja função principal era legislar e julgar a vida religiosa e moral do povo judeu. Governado especialmente pelos sacerdotes da seita dos saduceus, tinha nos fariseus seus membros mais zelosos da lei. Atos 23, 6. Ser membro do Sinédrio era considerado um dos principais dos judeus. João 3:1. Esse posto de honra dava-lhe projeção e grande destaque na sociedade. Era um homem respeitado pelo seu conhecimento, pela sua religiosidade e pelo zelo com que se devotava à causa do seu povo. Em sétimo lugar, Paulo era um cidadão romano. Paulo, mesmo sendo filho de judeus, era cidadão romano. Atos 22, 27. Pois nasceu numa província romana, em Tarso da Cilícia. Recebeu o título de cidadão romano não mediante o pagamento de grande soma de dinheiro, Atos 22, 28a, mas por direito de nascimento, Atos 22, 28b. Um cidadão romano gozava de certos privilégios. Ele não podia ser açoitado, Atos 22, 25. Paulo não hesitou em lançar mão desse privilégio sempre que necessário. Pelo menos 2 vezes essa credencial de Paulo o livrou das mãos das autoridades. A primeira vez na cidade de Filipos, colônia romana, onde Paulo foi açoitado e preso ilegalmente. Quando os pretores, as autoridades locais, souberam que Paulo era romano, ficaram cheios de temor e precisaram se desculpar com o apóstolo. Atos 16, de 35 a 40. A segunda vez, quando Paulo foi preso em Jerusalém e estava sendo amarrado, para ser interrogado sobre açoites, em vista do alvoroço da multidão tresloucada, Paulo pergunta: Ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Atos 22, 25. Paulo não fazia propaganda de suas prerrogativas, mas jamais deixou de usá-las quando isso se fazia necessário. Humildade não é se esconder. Os humildes não tocam trombeta fazendo alarde de seu conhecimento, poder ou influência. Os humildes não querem ser menos do que são, mas jamais deixam de afirmar o que são, quando isso contribui para a promoção do bem.